Agora são 7h25. Bom, vamos falar aqui com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia para quem nos acompanha. Bom, a gente tem aí notícias, né, em relação a aquela estudante, né, sueca que foi para o Reino Unido, né, que precisa realmente alertar, né, sobre as alterações climáticas, né, Wagner? Ela está fazendo realmente bastante sucesso e é muito importante essa visibilidade dela, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Ela conseguiu um destaque importante, né? Semana passada com o Papa, agora essa semana esteve no Parlamento Europeu, se juntou a uma série de ativistas, né, que, como a gente comentou a semana passada, realizaram uma semana de luta ambiental, ocupando, eu diria, de socioambiental, né, ocupando aí diversos pontos da cidade de Londres. Isso resultou em quase 1.000 presos, né, na semana passada. E ela, mais uma vez, vem destacando de maneira muito precisa, né, esse debate geracional que está posto quando a gente fala em mudança do clima. O que é esse debate geracional? Quer dizer, qual é o legado, quais serão as condições que nós vamos deixar para gerações futuras poderem viver de maneira digna, né, adequada no planeta Terra. E ela realmente, o que é muito interessante, que me sensibilizou mais de toda essa questão dela, é que ela comenta, Marilu, que foi a partir de uma aula, né? Ela só faltou falar que era de geografia, mas eu tenho quase certeza que foi de geografia. Sim, pelo certeza. tipo de temática, né? Que ela teve a sensibilidade, né? Foi quando apresentaram a ela as questões das mudanças climáticas, e esse professor, então, acabou a sensibilizando, e ela fala claramente, eu tinha vários sonhos, né? Ser cientista, ser bailarina, trabalhar com arte, mas eu percebi que tudo isso pode ser frustrado se eu não enfrentar de maneira categórica, né, um problema que está posto, que já está posto. Acho que é o que tem de mais importante, né, na fala dela, é justamente porque até uns anos atrás se falava na possibilidade do aquecimento e nas implicações, e cada vez mais nós temos aí evidências de que esse processo já está caminhando a largos passos, né? E isso tudo também foi associado ao Dia da Terra, que é sempre bom lembrar, foi um reconhecimento da ONU a partir de uma demanda da Bolívia, trazendo então o 22 de abril como o Dia da Terra, baseado no princípio da Pachamama, enfim, de uma visão holística bastante diferente do Ocidente, a Bolívia conseguiu emplacar nas Nações Unidas uma reflexão sobre a Terra, não apenas sobre o ambiente, como a gente costuma dividir na tradição ocidental, mas pensar a Terra como uma força dinâmica, viva, que tem aí uma complexidade de sistemas físicos, químicos, biológicos, sociais, políticos, todos eles interagindo, e isso tudo tem uma relação direta também com essa manifestação da Greta e a questão das mudanças climáticas. Então uma semana, tem sido, né, dias muito interessantes e importantes, que eu tenho clareza que vão ficar registrados na história da luta ambiental do planeta. Exato. E a Greta falou, né, que é preciso ouvir a ciência, é preciso ouvir os cientistas, é preciso conversar com os cientistas, convidá-los para bater um papo a respeito, né, do meio ambiente, das mudanças climáticas, e inclusive perguntaram, né, para ela, né, o que ela diria para o presidente Trump. Ela falou que não adianta nada falar nada para ele, porque ele não vai mudar de ideia mesmo, né, que ela tem realmente, ela sabe, né, do que está passando pelo mundo e o papel do Trump neste momento, né, que realmente não assinou o Acordo de Paris, né. Para mim, do meu ponto de vista, ela reforça, né, de maneira oposta aquilo que se fala da juventude. A juventude é alienada, a juventude não está preocupada com nada, ao contrário, né? Talvez a juventude não esteja encontrando um canal para veicular suas questões, suas demandas. Eu sei que também há uma dispersão muito grande hoje no jovem, como as redes sociais acabam levando aí, induzindo a determinados comportamentos, mas também quando eles encontram um apoio, encontram uma causa, é o caso dela, isso consegue inclusive ser verbalizado, né, em fóruns importantes, inclusive com uma clareza da conjuntura muito grande, né? Entender o governo Trump hoje e seus repetidores, digamos assim, né? O Brasil inclusive, é muito importante porque mostra que aí temos que ser otimistas, né? Quando os jovens começam a enxergar essas questões, esses caras passaram rapidamente e não vão deixar um legado muito grande, não. Nos dá muito trabalho agora, a gente fica muito incomodado, né? Tem muito trabalho, muita tarefa. Vai dar um trabalho grande para reconstruir depois, mas serão passagens curtas, tenho clareza, porque a fala dessa adolescente, né, ela tem, de fato,
uma repercussão muito maior, às vezes, que um texto acadêmico, um esforço todo que a gente faz, dada a capilaridade que ela consegue, a penetração que ela consegue, principalmente na juventude. Então, é um alento, sim, Marilu, é um momento de otimismo, né, e de que mostra que, conversando, né, aquele professor, imagino eu, de geografia, lá atrás, quando ela tinha 8 anos de idade, apresentou a questão e ela se sensibilizou, e a partir daí está envolvendo diversos ativistas pelo mundo para discutir uma questão fundamental. E no Brasil estamos assistindo aí, né, mais um corte no Ministério de Ciência e Tecnologia. Assim, aqui vai ficar cada vez mais difícil ouvir cientistas, porque estamos já em dificuldade e elas ficarão ainda maiores para produzir ciência quando você tem um corte dessa ordem. É de fato um projeto de deixar o Brasil numa posição subalterna. Verdade. Agora, a Wagner, ela está propondo também uma greve mundial, né? Para defender o planeta, defender a Terra, enfim, contra essas mudanças climáticas, né? E como você falou, né? Precisa muito da participação dos jovens, né? Não há dúvida, Maria Lúcia. Se nós tivermos aliado da juventude, os aliados, né, jovens como aliados, de fato, isso incrementa muito todo e qualquer movimento, né? O jovem, por princípio, é criativo, é mais ousado. Às vezes, como a gente costuma dizer, os alunos põem o dedo na ferida com mais clareza, né? Até pelo próprio despojamento da juventude, o que é muito bom, e areja todo e qualquer movimento, né? Essa ativista, ela consegue aí uma inserção importante, já está tendo uma repercussão bastante relevante, eu diria, e meritória, né? Ela tem as suas posições levam realmente a esse tipo de interlocução, e a gente espera que ela influencie aí ativistas no mundo inteiro, especialmente a juventude, para que a gente possa encarar os problemas socioambientais, que são, do meu ponto de vista, o grande desafio do século XXI. Mudança climática, lixo, água, conservação da biodiversidade, refugiados ambientais, as secas intensas, por outro lado, as cheias intensas também, as temperaturas muito elevadas, temperaturas muito baixas, todo esse conjunto de situações mostra aí já características, né, do que os estudos têm apontado. Então, precisamos rapidamente tomar ações, sim, e elas passam pelo ativismo. Se não tiver isso aí, os governos não se mobilizam mesmo. A gente podia convidar a Greta para vir para o Brasil, lá para Minas Gerais, Brumadinho. Já pensou, Wagner? Seria muito interessante. Por que ela não anda de avião, né? Não sei como é que ela viria. Ela era tão coerente que ela tem andado de trem pela Europa, etc. Mas eu imagino que ela se ficaria curiosa assim, de conhecer a nossa realidade socioambiental, inclusive esses episódios que nós tivemos recentemente. Tá certo, Wagner. Muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.